Sejam muito bem-vindos ao canal O Espiritualista. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Antes de mergulharmos no tema de hoje, aproveite para deixar seu like, compartilhar este vídeo com quem precisa e se inscrever no canal. Sua presença e apoio fazem toda a diferença. Olá, minha gente, eu sou Robson Pinheiro. Eu quero compartilhar com vocês uma ideia que eu tive há algum tempo. E essa ideia, pelo fato da gente não ter um estúdio, não ter equipamentos adequados e só fomos adquirindo com o tempo, eu acabei adiando essa ideia há muito tempo. É algo que talvez para vocês possa soar até bizarro, mas é uma vontade que eu tinha de fazer como médium há algum tempo. Eu sempre alimentei a ideia de fazer uma entrevista com os espíritos através de mim mesmo. E ficava difícil porque, desdobrado, eu tenho acesso aos espíritos para conversar com eles, mas não dá para, desdobrado, eu gravar, nós não temos tecnologia para fazer isso ainda. Então eu aproveitei esse momento em que estamos em plena campanha do projeto Gotas no Oceano e compartilhei com a minha equipe técnica, com o William, que me assessora diretamente aqui, que projeta tudo, fazendo que tal a gente gravar as perguntas que eu gostaria de fazer a Pai João, mas de uma maneira que o público pudesse ouvir essa pergunta. E depois, em outro momento, o Pai João incorpora em mim e responde essas perguntas que eu mesmo faço a ele, como se eu estivesse entrevistando, eu sendo entrevistador e sendo médium ao mesmo tempo, através do qual o Pai João possa responder. E assim se configurou a ideia, e eu gostaria, então, de fazer essas perguntas, e nós vamos fazer uma edição, portanto, com as perguntas minhas e depois com o Pai João incorporado em mim, respondendo essas perguntas. Algo que para algumas pessoas pode parecer bizarro, mas com a tecnologia que hoje nós possuímos, isso é perfeitamente possível de fazer. Então, eu gostaria já de iniciar esse projeto, e que é a primeira etapa de vários outros, em que eu pretendo entrevistar os espíritos. Eu mesmo entrevistando e mais tarde ele respondendo através de mim. Ser louvado seja nosso mais um Cristo, meu filho. Viva Deus, viva Jesus, viva esse negro velho Pai João de Aruanda na terra, com a graça de Deus. Vamos lá. Essas perguntas têm a ver com o espírito Pai João de Aruanda e o projeto que a gente está em desenvolvimento na fase final do Gotas no Oceano, né? A pergunta primeira que eu quero fazer, Pai João, eu queria saber de você o que você sente como espírito ao trabalhar através da mediunidade, da minha mediunidade em particular, quando você está incorporado. Que tipo de sentimento, que tipo de emoção, o que você sente, na verdade, como espírito, no momento em que você está incorporado. Isso seria muito interessante para eu saber como médium. Viva Deus, trabalhar incorporado, não somente nesse médium, né? Não somente em vosso ser, mas em qualquer médium. O que nos atrai para o trabalho da mediunidade é uma palavra só, chama-se amor. Um amor vivido numa dimensão espiritual, no relacionamento nosso, no dia a dia, e com a grande esperança de que alguma coisa que a gente possa fazer, quem sabe, possa beneficiar os filhos na terra, né, meu filho? Quando a gente fala em amor, não é esse amor na dimensão crística, que nós nem sabemos direito como é, porque somos ainda aprendizes, mesmo do lado de cada vida. Nós falamos desse amor esperança, da esperança que nós temos de promover alguma coisa. Agora, como espírito, no momento em que nos aproximamos, Negro Velho não tem a necessidade, igual alguns acreditam, de entrar dentro do corpo do médium, seja ele qual for. Negro Velho, neste momento, mesmo que o médium esteja desdobrado, nós fazemos quase uma troca, né? Enquanto o Negro Velho está falando, o Negro Velho está atrás do corpo do médium, neste momento exclusivo, usando o chakra cardíaco e o coronário
para falar. Então eu estou com a mão exatamente no chakra cardíaco e outra sobre o coronário, um pouco mais acima, porque o vórtice do coronário gira muito intensamente. Então o nego velho põe a mão a mais ou menos 1 metro sobre o coronário e bem junto mesmo na raiz do chakra cardíaco. Enquanto isto, o médium fica desdobrado, está trabalhando, auxiliando ou aprendendo na Aruanda de Pai João, junto com os outros orientadores espirituais. Isso causa em nós, em mim principalmente, que estou neste momento falando, uma certa sensação de tranquilidade, porque eu estou conseguindo passar pelo menos 30% do que eu gostaria de falar, porque passar 100% é impossível, devido à própria emoção mediúnica, aos pensamentos do médium, à parte anímica do médium. Então é impossível anular isso tudo. Eu transmito a minha emoção para o médium e quando o médium recobra a consciência em sua totalidade, ele vai absorver esse bem-estar que eu sinto também. Mas isso tudo a gente pode resumir nessa palavra chamada amor. Acho que nada melhor define a sensação do que isto. Chame viva Deus. A segunda pergunta, Pai João, eu gostaria de saber, quando você trabalha em benefício de um grupo de pessoas, igual nós falamos aqui no projeto do trabalho, das pessoas que vão receber as vibrações, cujos nomes estarão escritos no nosso memorial, como se dá a sua atuação em benefício desse grupo imenso de pessoas que estão contribuindo conosco? Esse trabalho que você desenvolve em benefício desse grupo, ele ocorre da mesma forma como você, como espírito, trabalha para uma pessoa em particular? É do mesmo jeito ou existe uma forma diferente em que você irá trabalhar ou que já está trabalhando em benefício das pessoas que estão nos auxiliando do Brasil inteiro e até de outros países? Pois bem, quando o negro velho vai atender alguém individualmente, não significa que eu tenha pessoalmente de estar atendendo aquela pessoa. Significa que eu estou coordenando o trabalho da equipe da Aruanda. E é isso que é o significado. Por exemplo, o Negro Velho trabalha com uma equipe muito grande. Enquanto o Negro Velho está aqui falando, a minha equipe está trabalhando. E é lógico que eu não preciso, de forma alguma, chamar a equipe completa. Eu chamo aqueles que têm a ver com a necessidade do momento. Isso para atender uma pessoa em particular. Mas quando o Negro Velho deu a sugestão de trabalhar com todos que vão auxiliar o Anda, então o que Negro Velho vai fazer? Eu vou chamar os especialistas da minha equipe. E, na verdade, eu já os chamei. Na medida em que as pessoas foram dando os nomes nas contribuições, Negro Velho quer, de alguma maneira, retribuir com o amor que nós sentimos por estas pessoas, retribuir esta bondade natural, retribuir ao coração daqueles que estão se irmanando em prol de um ideal, tudo aquilo que eles significam para nós. Negro Velho, então, chama a equipe espiritual de acordo com a necessidade de cada um. Por exemplo, se a pessoa está precisando de segurança interna, de segurança energética, de segurança espiritual, Negro Velho vai chamar a equipe de guardiões e vai destacar um guardião para que possa acompanhar essas pessoas e dar o relatório para Negro Velho. Se a pessoa precisa de cura, precisa de reorganizar a sua vida, Negro Velho vai pedir à equipe de caboclos, dos juremeiros que trabalham com Negro Velho, como Caboclo Roxo, Caboclo Tupinambá e outros caboclos juremeiros, que possam acompanhar e fazer uma varredura energética. A varredura significa que mentalmente esses espíritos vão
abranger a vida profissional, social e familiar das pessoas e vão detectar aquelas situações que merecem, de alguma maneira, serem trabalhadas, serem otimizadas, serem melhoradas. Nós não vamos enfatizar as coisas que estão erradas na vida dessas pessoas, mas nós vamos impulsionar aquelas que merecem ser melhoradas. Aquilo de bom que já existe que merece ser melhorado. E isso a equipe de Negro Velho faz. E uma vez por semana, em determinado dia e horário, Negro Velho não pode precisar exatamente, porque eu tenho que ver as atividades que Negro Velho tem do lado de cá. Mas dentro das possibilidades dessas atividades, Negro Velho vai fazer sim uma visita, que para os filhos de terra pode parecer um tempo muito pequeno, 1 minuto, 2 minutos, mas para nós, em 1 minuto e 2 minutos, nós fazemos muita coisa que às vezes meus filhos não fazem em um dia, porque trabalhamos em equipe, em irmandade, em parceria. Agora, a outra pergunta que eu gostaria de fazer para você como espírito é, uma vez que nós todos, a nossa equipe da Casa dos Espíritos, da Casa de Everilda, da Clínica Holística, estamos envolvidos até a alma, né, com essa ideia arrojada, eu pessoalmente, como médium, eu gostaria de saber se esse projeto espiritual da Aruanda é um projeto voltado exclusivamente ao público espírita ou se trata de alguma coisa mais abrangente que a gente talvez nem tenha ideia, né, do tamanho desse projeto, do tanto que ele vai abranger no mundo. O que você tem a dizer para nós, ou para mim, especialmente, a respeito disso? Eu, como médium, através do qual você tem passado essas ideias. Olha, meus filhos, se Negro Velho tivesse um projeto voltado para o público espírita, Negro Velho já tinha desistido de trabalhar há muito tempo. Porque o público espírita, infelizmente, o espírito ortodoxo, é o mais preconceituoso que existe. Negro Velho já foi enxotado de várias reuniões espíritas, porque Negro Velho quis aparecer nesse formato que ora está utilizando aqui, através de Vosso Ser, através do médium, né? Mas tem muita gente espírita que já está com a mente aberta. Mas o projeto espiritual que foi apresentado, abrangendo não somente a estrutura da Aruanda, mas também a estrutura da Unispíritos, não é um projeto voltado ou encaixotado para um grupo específico. É um projeto que visa a humanidade. Negro Velho se lembra exatamente quando foi editado o primeiro livro de Everilda Batista, que nós fizemos uma proposta e falamos naquela época, e olha que isso já se faz muitos e muitos anos, que só depois daquela época, contados 60 anos no futuro, que vossos seres iriam saber o significado da obra. Quando foi aberta a Clínica Holística, o projeto das reuniões de materialização, isso foi feito por uma equipe espiritual muito ampla e de especialistas. E num projeto que foi preparado há mais de 60 anos antes da atual encarnação de vossos seres. E esse projeto foi milimetricamente traçado e feito com a ajuda de todos vossos seres que estão hoje inseridos nesse projeto. Nós não fizemos nada e apresentamos para vossos seres como uma surpresa, não. O projeto ele é abrangente, mas fizemos juntos, chamamos cada um dos envolvidos, principalmente esse núcleo que está dando alma e vida para o projeto, e juntos traçamos aquilo que era possível, o que seria possível de realizar, considerando as limitações de vossos seres que estão participando. E vossos seres falaram, olha, isso eu não posso, então vamos tirar isso desse projeto encarnatório atual. Mas isso eu posso. E aí isso foi incluído
O que ocorre é que depois de mergulhado na carne, vocês esquecem de algumas coisas ou se rebelam, mas vocês estão se rebelando contra aquilo que vocês mesmos ajudaram a erguer. O projeto foi concebido junto de vocês e não é só para o movimento espírita, porque se fosse para o movimento espírita, bastava fundar a Casa de Everildo Batista e encerrava tudo. A Aruanda tem um projeto que abrange muito mais coisas. Nós pretendemos realizar certas atividades na Aruanda que não são compatíveis dentro de um centro espírita, principalmente de um núcleo ortodoxo, porque queremos que isso se expanda. E depois Negro Velho vai trazer com maiores detalhes o projeto da Aruanda e também da clínica holística, porque os dois têm que trabalhar juntos. E junto com a Aruanda e a clínica holística, nós necessitamos que a editora Casa dos Espíritos esteja avante, porque tem a ver com a disseminação das ideias que nós trazemos através da psicografia. Porque a Aruanda, a clínica holística, a Casa de Everilda ou a Unispíritos, sem o trabalho da editora, não tem significado, não tem sentido. Por isso a editora veio um pouco antes da Aruanda, ou muitos anos antes, para fazer o nome, digamos assim, diante das pessoas, com a qualidade das mensagens e das publicações. E aí sim veio o amparo, a Aruanda amparada nessa mensagem, vai fazer o projeto espiritual para o qual está destinado. E tem muitos espíritos não espíritas trabalhando nesse projeto. Quando o Nego Velho fala em espíritos não espíritas, são aqueles espíritos que não passaram pelo centro espírita, que não foram doutrinados, que não foram encaixotados na maneira ortodoxa. Ou seja, nós temos pais velhos, caboclos, antigos pais de santos e mães de santos, médicos do espaço. Quando eu falo do espaço, não são do planeta Terra. Nós trabalhamos com equipe de extraterrestres na Aruanda de Pai João e também na clínica holística. Hoje, só ligado à Aruanda de Pai João, nós temos 18 espíritos extraterrestres que estão contribuindo já para a formação da parte energética e espiritual da Aruanda. Então temos gente que, se fosse numa casa espírita convencional, convenhamos, meus filhos, seriam rejeitados. Então o projeto é muito mais abrangente do que parece aos meus irmãos. E, Pai João, outra pergunta mais, e são várias perguntas, né? Diante desse projeto espiritual, pode-se afirmar que esta inter-relação entre as dimensões, né, através da mediunidade, na Aruanda especificamente, ela acontecerá mais naturalmente todos os dias ou será apenas um trabalho meramente social? Ou nós iremos continuar com esse relacionamento com vocês como espírito de uma maneira mais arrojada ou mais intensa? Pois bem, sendo um projeto abrangente, nós também dizemos que é uma ideia arrojada. Porque nós pretendemos desmistificar a participação dos espíritos, levar a possibilidade das pessoas de bem, independente da sua religião, participando ou não da Casa de Everildo, da Unispíritos, que elas tenham acesso a nós. Porque hoje no movimento, digamos assim, mais ortodoxo, fechado, eles distanciaram os espíritos das pessoas. Ora, quando Allan Kardec trouxe a doutrina espírita, foi no momento em que houve uma invasão dos espíritos ao planeta Terra, uma invasão aos lares, e nós pretendemos dar oportunidade na Aruanda e na clínica holística para que o público tenha acesso aos espíritos. Em outras palavras, nós teremos um laboratório de transcomunicação instrumental, que é um projeto que está sendo bem desenvolvido por Joseph Kleber, por Albert Einstein e por outros espíritos dessa categoria, para trazer o projeto de aparelhos para transcomunicação na Aruanda e na clínica holística Joseph Kleber. Nós temos projetos que já estão desenhados por Joseph Kleber de aparelhagens de psicotrônica
e de uma ciência metafísica para serem construídos por vossos seres e ser utilizado dentro da clínica e dentro da Aruanda, aparelhagem física, mas que façam a ponte com as energias do lado de cá. É projeto nosso, mas enfim, fazer a materialização dos espíritos, inclusive a materialização de extraterrestres, como já foi dito por Joseph Kleber. Se vocês tivessem continuado o projeto da materialização, hoje vocês já teriam materializado um espírito extraterrestre que ajuda vossos seres. Mas exatamente no momento de executar isso, nós encontramos as barreiras que são naturais de quem está encarnado. E sabemos entender isso, e sabemos compreender. Mas assim que vossos seres resolverem entre vocês as suas pendências, né? As suas querlengas, como o Pai João diria quando estava encarnado, daremos prosseguimento, porque nós queremos trazer para Aruanda e para a Clínica Holística os olhares da ciência, e poder fotografar o espírito materializado, e poder conversar e ter cientistas e médicos frente a frente com o espírito materializado, para que possa impulsionar a ciência espírita, que infelizmente ela está adormecida, porque os médiuns não têm coragem de se expor e não têm coragem de levar avante o projeto nosso. O nosso projeto é dar a luz a isso e poder as pessoas chegarem e questionar e ver o fenômeno acontecer. Só assim nós revolucionaremos a Terra. Nós revolucionaremos essa coisa que se chama de base do materialismo. Vamos matar o materialismo, trazendo os espíritos à luz do dia para conversar. Esse projeto agora de Negro Velho falando com vossos seres já reflete um pouco disso. Colocar na internet os espíritos para desmistificar e ver que nós queremos estar com vossos seres. Nós queremos ser questionados, mas os médiuns e os dirigentes espíritas não permitem que nós utilizemos os nossos médiuns. E outra coisa também, os médiuns, de modo geral, não têm segurança suficiente para nos deixar manifestarmos-nos e respondermos às perguntas mais escabrosas quanto as mais simples. Esta é a nossa vontade e é o nosso projeto da Aruanda. A outra pergunta, né, que uma é derivada da outra, seria mais ou menos esta. O que hoje já está erguido, o que hoje já está em atividade, que a gente desenvolve um trabalho já, uma semente do que seria a Aruanda de Pai João, depois de terminar todo o projeto, né? O que hoje está em atividade, Pai João, já reflete a realidade do que ocorrerá no futuro em relação à nossa vizinhança, ao bairro onde está, aqui no bairro Ana Lúcia, em Sabará, ou ainda não está em atividade nada do que é o projeto futuro em relação à parte espiritual que abrange toda a nossa vizinhança, todo o nosso bairro aqui na Aruanda? Quando foi estatuído o início dos trabalhos, naquela reunião memorável de 13 de maio, em 2004, já fazia 20 anos que estávamos atuando na comunidade, no entorno aqui. Então, para vocês, a coisa começou em determinado dia. Para nós, 20 anos antes, já estávamos nesta comunidade, trabalhando a mentalidade, trabalhando os vizinhos, trabalhando tudo. Hoje, o trabalho já está muito mais abrangente. Nós já estamos trabalhando no nível nacional. O nosso trabalho já está trabalhando a nível nacional. Haja visto que tem gente ouvindo Negro Velho, esse negro que, além de ser morto, né, já está velho demais, pelo menos já está com mais de 100 anos de morto, então isso complica demais a situação. Mas todos estão ouvindo em qualquer parte do Brasil e do mundo, ou seja, nosso trabalho já abrange muito mais do que um bairro. Porque nesse momento, mesmo para aqueles que não acreditam que Negro Velho seja um espírito, que não acreditam que seja eu, Pai João de Aruanda, que estou falando aqui, eles estão sendo impactados. Na verdade, eles vão deitar, vão dormir com essa mensagem na cabeça, e isso não vai sair deles enquanto não houver uma renovação interna, mental, e uma reorganização emocional. Nosso trabalho está abrangendo cada vez mais. Quando o Negro Velho psicografou o livro Pai João,
Negro Velho havia falado para Vosso Ser. Se o livro ajudar uma única pessoa no planeta, já valeu a pena para Pai Velho. Já valeu a pena. Então, imagina Vosso Ser um trabalho da categoria desta da Aruanda, que não é só Negro Velho que trabalha, não é só Vosso Ser que trabalha. Hoje nós temos muitas mãos e muitos corações que cada um é responsável por um tijolo espiritual no erguimento desta obra que vai abranger muito mais. Porque Negro Velho quer, na Aruanda, receber os filhos que virão do mundo, que não virão só do Brasil, não. Negro Velho quer receber gente que vem de fora para conversar com o Pai Velho, para receber a cirurgia espiritual, para serem todos atendidos e também orientados quanto à ciência espiritual, ensinados a trabalhar e como proceder nos trabalhos de apometria, de materialização, de cura, de cirurgia espiritual, de transcomunicação. Vai ser um centro irradiador do pensamento da ciência espiritual, para uma universidade espiritual. No fundo, será esse o projeto nosso, né, meus filhos? Bom, a outra pergunta, todas derivadas uma da outra, né? E até da sua própria resposta. Esse projeto da Aruanda certamente tem uma relação com outras instituições do espaço. E, por consequência, outras instituições também na dimensão física. Assim, eu pergunto a você, Pai João, como isso funciona? Como se realiza essa comunicação e as resoluções que objetivam o bom andamento deste projeto Aruanda de Pai João, o projeto envolvendo a Casa dos Espíritos, envolvendo a Unispíritos, que é a Universidade do Espírito de Minas Gerais, que é para onde se destina toda a renda que a gente está arrecadando no projeto Gotas no Oceano. Do nosso lado de cada vida, essa conexão espiritual entre a nossa equipe e outras equipes do espaço, outras equipes de cidades e metrópoles espirituais, é algo que ocorre com extrema naturalidade. Porque aquilo que para vocês pode parecer algo bizarro, estranho, algo que foge da normalidade, já ocorre do lado de cá há mais de séculos. Por exemplo, é comum nós termos nas universidades da Aruanda preleções feitas por habitantes de outros mundos. Atualmente, exatamente nesse momento que Negro Velho está gravando aqui, ou que vossos seres estão gravando esse Pai Velho falando através da sua mediunidade, está ocorrendo em Aruanda uma reunião de 18 cidades espirituais dos representantes, que é aberto a todos, com os habitantes de uma estrela do cinturão de Órion, que está trazendo para o povo de Aruanda, para os habitantes da nossa metrópolis, parte da sua ciência espiritual e o projeto deles de ter uma cadeira na nossa universidade explicando a exociência, ou seja, a ciência extraplanetária do planeta deles, para dar uma noção de como vai ser daqui a pouco na Terra. Isso se dá de maneira natural. Agora, nós gostaríamos também de levar isso para o plano físico. Mas como levar? Porque enquanto o Negro Velho passa nas telas de vossos seres, fica gente questionando, o espírito não devia fazer isso é impossível. Os próprios filhos da Terra criam as barreiras para nós. Além das barreiras e dos impedimentos que os dirigentes espíritas, com medo de perder o poder ilusório que eles têm sobre os frequentadores do centro, impede que a gente se manifeste de maneira aberta. Por isso, o projeto da Aruanda, o projeto da Clínica Holística, da Unispíritos, não pode e nem deve estar vinculado a nenhuma federativa, porque as federações querem colocar cabresto em cima das orientações espirituais e deixar sair só aquilo que eles querem. Temos que praticar uma espiritualidade independente, sem vínculos a nenhuma instituição que governa o centro espírita. Aí sim nós estamos plantando uma semente para daqui a alguns anos a gente conseguir materializar na Terra esses projetos. A Aruanda é só uma semente, vão surgir outros projetos assim também. E lógico,
dependemos de vocês. Sozinhos não fazemos tudo, porque precisamos dos médiuns responsáveis, dos médiuns que se dedicam. E às vezes ocorre, e nós sabemos disso, porque estivemos em corpos físicos algum dia. Negro Velho desencarnou já na passagem do século XIX para XX. Negro Velho sabe, ainda é recente demais em minha memória espiritual, as limitações que a matéria impõe. E vosso ser, sobretudo que vive em pleno século XXI, tem outras limitações e desafios de sobrevivência, inclusive da sobrevivência do trabalho espiritual. Nego Velho entende isso, mas no momento em que vossos seres entenderem a grandeza desse projeto para a humanidade, o nosso compromisso com a humanidade do futuro, aí vossos seres vão abrir mão daquelas coisas pessoais, daquelas ideias concebidas, daqueles gostos particulares, porque encontrarão outras motivações, encontrarão outras formas de realizar o desejo e o prazer de servir, que superem muito os desejos puramente materiais. Mas nós dependemos de vossos seres, do amadurecimento da equipe encarnada, senão não há como, sem ectoplasma, como materializar espírito. Sem que vocês acreditem que é possível fazer, nós não conseguiremos fazer. Como exemplo disso, se dentro de uma equipe, de um trabalho de materialização, existir uma pessoa que seja nota discordante, já atrapalha. Então vocês têm que aprender também a formar um núcleo de pessoas que falem a mesma linguagem. E isso sim torna possível a gente ir experimentando até podermos confrontar os homens de ciência com a realidade do espírito. Viva Deus. Pai João, a outra pergunta é a seguinte. Aqui na vida física, nós vivemos envoltos ainda em atitudes preconceituosas em relação a várias nuances da vida, né? Preconceito em relação à cor, à religião, preconceito quanto ao gênero sexual, a aparência física, entre outros tipos de preconceitos. A Aruanda de Pai João, por exemplo, já traz no nome, né, sendo Aruanda de Pai João, palavras que geram reações preconceituosas explícitas no meio religioso, mesmo no meio espiritualista ou espírita, né? Pois bem, como isso é vivido, como isso reflete na dimensão extrafísica? Vocês se importam com isso, com esse preconceito que se tem contra o nome de Aruanda, ou de Pai João, ou de outros pais ou mães velhas, né? Como se promove uma mudança disso na dimensão extrafísica? O que vocês estão fazendo para mudar isto? Esta é a minha última pergunta para incomodar você como espírito. Você acredita, Mosefi, que até do lado de cá tem espírito preconceituoso? Até do lado de cá da vida. E nego velho fica assim até hoje sem resposta de uma coisa. Os espíritos passam aí na terra, viram espíritas, viram protestantes ou outra religião fundamentalista, né? O fundamentalismo está presente em todo lugar. Tem o impacto da morte ou do desencarne, use o nome que quiser. E aí chega do lado de cá e nota que tudo aquilo que ele acreditou está desconstruído, ou seja, ruiu todas as crenças. Tem um impacto, a morte dá um impacto ou uma crise violenta no espírito. Por isso ele passa por um momento de transtorno traumático pós-desencarne. E mesmo assim, passando por isso, ainda tem muitos que continuam com suas ideias preconcebidas. Para nós, os espíritos, pelo menos aqueles aprendizes que trabalham junto com o Pai João, que é o aprendiz de todos, nós não nos importamos com esse preconceito. Porque Negro Velho podia muito bem chegar, igual manifestava através de Everilda Batista, não sei se lembra, e não manifestava na forma de Negro Velho. Negro Velho manifestava no formato que tinha numa encarnação bem anterior. Mas Negro Velho escolhe este formato de Pai Velho justamente para chacoalhar a cabeça dos preconceituosos, para chacoalhar a cabeça dos ortodoxos e fundamentalistas,
Porque se por um lado eles sofrem um preconceito, por outro, Pai João ainda não é um espírito superior. Pai João é um espírito que está aprendendo. Por isso eu estou aqui com vocês. E dessa forma, como eu não sou superior, eu tenho a minha forma de dar o troco, que é aparecendo como pai velho, apesar dos outros não gostarem. Negro velho não vai mudar o jeito de manifestar só para agradar os outros, não. Eles vão ter que reconstruir, porque não tem como um país do tamanho do Brasil, que teve mais de 200 anos de escravidão, você eliminar esses milhões de espíritos que vieram para cá, ajudar a construir a nação brasileira. Como eliminar da psicosfera de um país de dimensões continentais os espíritos que escolheram ou que foram obrigados, em alguns casos, a reencarnar como negros. Então, como ex-escravo, como ex-pai de santo do gueto, como o Nego Velho é, eu não sou pai de santo, eu trabalhei, na verdade, como zelador de orixá na minha época. Como simplesmente eliminar todos esses espíritos? Então temos que aprender que a universidade espiritual representada pelo planeta Terra, ela é plural, ela é colorida, tem a cor negra nela também. E que do lado de cada vida, nós não importamos com isso. Na verdade, são os preconceituosos que se importam conosco. Mas nós vamos devagarinho, né? Devagar que se chega na Aruanda. Como a gente diz que tem que pisar na Aruanda devagar. Né? Por quê? A gente vai lentamente, encarnação após encarnação, insistindo em desconstruir os tabus, os preconceitos. Agora, compete aos preconceituosos se adaptarem à realidade do universo. A palavra universo já diz unidade na diversidade. Quem quer unidade e unicidade tem que inventar um outro universo. Quem não aprender a conviver com as diferenças, com as pessoas diferentes, seja de religião, seja de raça, de gênero, de qualquer situação que seja, não estará preparado para conviver na nova humanidade, porque daqui a pouco teremos seres extraterrestres fisicamente caminhando entre nós, como já estão, porém agora disfarçados com aparência humana. A hora que eles levantarem esse véu e aparecer seres com duas cabeças, com tentáculos, com tudo, esse povo vai enlouquecer se não aprender agora a conviver com a diversidade, com a pluralidade. O universo significa isso, unidade na diversidade. E ai dos preconceituosos, porque não terão lugar nesse planeta, porque não vai demorar muito. E os sinais vão aparecer nos céus, e as naves estão aparecendo nos céus, e daqui a pouco se materializando à frente de todo mundo, e quero ver como os preconceituosos pretendem conviver com algo que é diferente deles. Então esse padrão de beleza vai por terra, porque o padrão de beleza, ele não é universal, ele é pessoal. Então, para conviver com o desafio de uma nova humanidade, com seres das estrelas, temos que refazer nossa maneira de pensar e, portanto, derrubar ou vencer os preconceitos. Ou, temos outra opção, seremos simplesmente deportados para um mundo de iguais. Iguais, na verdade, igualando por baixo, né? Porque os que se igualam por cima, eles se igualam com a visão mais abrangente da vida. Isso, viva Deus, viva Jesus. Pois bem, minha gente, essas são as respostas, as minhas primeira fase de minhas perguntas aos espíritos, e com a resposta do espírito Pai João de Aruanda, e deixo com vocês agora a bênção final desse espírito que é muito representativo em nossa história de vida, na história da Sociedade Espírita Everilda Batista, da Unispíritos, tanto quanto foi representativo na mediunidade de Everilda Batista, que foi através de quem eu conheci o espírito Pai João de Aruanda. Então, eu deixo com vocês a bênção final desse espírito valioso para os nossos trabalhos. Negro Velho quer deixar apenas registrado aqui o desejo profundo que nós espíritos temos
de continuar essa relação com vocês. Seja pessoalmente, através do médium, seja através da tela da televisão, da internet, dos seus computadores, dos seus aparelhos de comunicação, que para nós do lado de casa são obsoletos. Nós não trabalhamos aqui com a internet, com Wi-Fi, nós trabalhamos com iLuz. Nós transmitimos tudo pela luz, pela própria luz, é o canal, é comunicação instantânea, standard, que a gente chama. Então, nossos aparelhos já estão assim, mas vocês não permitem. Então, nosso desejo sincero e a bênção de Pai João é para que Deus possa abrir o pensamento de vossos seres, para que vocês possam aceitar-nos, porque somos irmãos seus. Não somos seres diferentes, apenas vibramos em uma matéria ligeiramente diferenciada, mas muito pouco. Estamos tão mais próximos de vossos seres quanto vocês imaginam. E que Deus, que é todo-poderoso, há de colocar essa bênção nas suas vidas para dar abertura, para que nós, as vozes imortais, possamos continuar tocando os seus corações e andando junto de vocês, falando: meus filhos, meus irmãos, nós queremos estar juntos de vocês. Que viva Deus, que Deus nos abençoe a todos. Viva Deus. E aí eu termino também, depois da bênção de Pai João, falando com você, se você aprecia essa ideia trazida pelos Espíritos, você quer ser um parceiro nosso na construção, nós estamos na última semana praticamente desse projeto Gotas no Oceano. Venha você ser uma gota também e participar conosco. Você pode acessar aqui o nosso site, robsonpinheiro.com.br/gotas, e ser um parceiro desse projeto espiritual que nós demos o nome de Aruanda de Pai João, mas que abrange muito mais do que isto que a gente está mostrando aqui. Seja o nosso parceiro e acesse aqui e veja o tanto de oportunidades que nós estamos dando para você, como também o tanto que você vai ganhar de benefício espiritual sendo um parceiro nosso na construção desse projeto que não é meu, que não é somente nosso, isso é da humanidade.